nada. Preste atenção. Eu quero fazer uma pausa para falar do passado de algumas pessoas aqui. Porque quando Pedro olha para o barco dele, o que ele vê? Um barco vazio. O que tem provavelmente na areia? Consumidores. O que tem provavelmente na areia? Pessoas esperando os barcos chegarem para comprarem um peixe que Pedro não tem. Seu barco está vazio. Sua noite não foi boa. Por quê? Porque a noite aqui representa o passado. E quando muitas pessoas olham para o seu passado, o que tem nele é abandono. O que tem nele é traição. O que tem nele é humilhação, violência, abusos. Está assim de gente que não consegue caminhar para o futuro porque estão presas a situações do seu passado. Ah, pastor, eu não consigo ser feliz. Abusaram de mim quando eu era pequenininho. Está assim de gente. Ah, pastor, eu não quero casar mais não, pastor. Eu fui traído. Homem nenhum presta. A senhora arruma um e diz que todos do mundo não presta por causa da sua decepção. O que é? Ou a senhora já saiu com os homens tudo do mundo? De repente a senhora está rodada. Ah, basta alguém te ferir. Ah, pastor, eu passei por uma igreja, me feriram. Acaba o culto, eu vou embora porque eu não quero mais se relacionar com ninguém. Para com essa palhaçada. Pessoas te ferem, pessoas te curam. Novos relacionamentos. Ah, mas eu tenho medo. Então morre. Porque viver é perigoso. Meu pai já faleceu. Gente, para pensar. A vida é o maior barato, presta atenção. Olha a palavra vida. É o V de vai e o resto é só ida. Então é perigoso. Uma vez perguntaram ao meu pai faleceu ano passado, casou 8 vezes, PhD em relacionamento. Eu estava perto dele e alguém falou assim, seu Zico, o apelido dele era Zico. Uma pessoa não ser traído, o que ela deve fazer? E meu pai respondeu no auge de sua sabedoria: não deve arrumar ninguém. Porque assim que você arruma uma pessoa, você entra no grupo de risco. O velhinho sabia das coisas. Mas está assim de gente que olha para o seu passado. Me abusaram, me bateram, me humilharam, me fizeram. Te matou? Sim ou não? Isso aqui é o que? The Walking Dead? Você morreu? Não, meu, então vamos embora. Cuidado com o seu passado, porque primeiro, não é só o seu que é triste. Se a gente der o microfone para pessoas, pensa, todo mundo vinha aqui contar a sua desgraça. Pastor, nossa. Aí o próximo que vem diz, só isso? Você não sabe a desgraça que eu vivi. Todo mundo tem sua história ruim. É assim que funciona. Porém, quando eu olho para esse texto, eu descubro uma coisa. Sabe o que é? É que não importa o que aconteceu ontem, o importante é o que você vai fazer hoje. Quando amanhece, o barco de Pedro estava, e a rede dele, meu filho, está toda suja. Cheia de sujeira, alga, tudo impregnado na rede do Pedro. Porque às vezes não vem o que você quer e vem o que tu não quer. Nas malhas da sua lembrança, Pedro está olhando lá, cansado, com sono, barco vazio. O que ele olha? A rede toda suja. Sabe o que Pedro faz? Vai lavar suas redes. Depois você lê, está lá no capítulo 5, eu não sou obrigado a ler tudo. De manhã cedo, Pedro com sono, revira a rede aí, pô. Tira as folhas, tudo, não deixa nada úmido, porque se umedecer as malhas vai apodrecer, esse negócio vai romper. E por que nós vamos lavar a rede? Porque nós vamos pescar de novo. Não é uma noite ruim que vai ofuscar o brilho do próximo dia. A noite não foi boa, meu filho, mas eu vou pescar de novo.
Deixa eu te falar uma coisa, se o passado deixou em você lembranças ruins, e deixa, dá uma lavada na sua rede, revira, tira essas coisas. Ah, pastor, só em olhar para a sujeira, eu já fico ferido. Pelo amor de Deus, tira esse troço de você, sabe? Essas lembranças negativas, eu falo sempre disso. Olha, eu fui dar meu primeiro beijo, já falei isso aqui, com 17, doido para beijar, doido, eu beijava espelho, porque menina nenhuma queria beijar eu não, eu usava quichute, porque era o que dava para comprar, para ir para o colégio e para sair, sabe? Às vezes chegava alguém em casa e falava assim: Cláudio, já está namorando? Eu com 15, 16, sabe o que eu falava? Não, estou investindo nos meus estudos. Primeiro estudo, depois namoro. Uma ova, aquilo era defesa de ego. Eu doido para beijar. Tive que sobreviver os meninos maiores tentando abusar de mim, batiam em mim, uma humilhação terrível, mudava com uma sacolinha, tudo que eu tinha na vida cabia numa sacolinha de papel desse tamanho. Quer que eu chore? Quando eu lembro de tudo isso, uma ova, isso é passado, meu filho. Não me matou, Deus mudou a minha história. O meu amanhã é muito mais promissor do que o meu ontem. Se você acha que eu vivo hoje os meus melhores dias, você está muito enganado. Fica de olho em mim, porque o melhor de Deus para a minha vida ainda está por vir, e para você também. Você está entendendo? Mas para isso você vai ter que lavar as suas, tirar da memória essa lembrança negativa do que te fizeram, do que te feriram. Oh meu Deus, eu gosto de Pedro. Então preste atenção, no seu presente você tem que ter resiliência. Eu gosto do exemplo da almofada. Aliás, eu gosto do exemplo do João Bobo. Lembra do João Bobo? Era um brinquedo antigo de criança, e eu ganhei um coelho verde, maneiro, desse tamanho assim, ó. Parecia um perna longa, e ele ria. E eu era garoto, muito novinho, eu não entendia por que o coelho ficava de pé. Soprava ele tinha a base de areia, você batia nele, o miserável ia lá embaixo e voltava assim. E depois de um tempo eu fiquei com muita raiva dele, porque eu não conseguia entender por que é que ele ficava em pé. Eu não tinha discernimento, eu era muito novo. E eu imaginei comigo, eu estudava de 7 da manhã às 11. Eu falei, eu vou sair de manhã, vou pegar a cadeira do meu quarto e vou botar na orelha do coelho. Eu deito o coelho e boto o pé da cadeira na orelha. O coelho vai ficar deitado de 7 às 11. Na minha cabeça dizia, quando eu tirar a cadeira, ele vai ficar tanto tempo deitado, que quando eu tirar, ele não levanta. E fui para o colégio doido para ver o coelho. Cheguei em casa, corri no quarto, primeira coisa que eu fiz foi puxar a cadeira. Se você adivinhar o que aconteceu, o infeliz do coelho foi lá e voltou, rindo para mim, e ficou em pezinho. Mas um dia, menino, eu peguei um garfo e furei o coelho, e nunca mais ele ficou de pé, porque eu descobri que só fica de pé quem está cheio. Gente vazia não fica de pé. Você está entendendo? Para você ficar de pé, Deus tem que encher você, porque aí 1000 caem ao seu lado, 10.000 à sua, mas você não. Isso. Então você tem que ter resiliência. Não é mágoa, ressentimento. Oh meu Deus, oh, não dá mais para segurar, explode coração. Vai lavar suas redes. Você tem que dar essa é uma palavra que todo mundo está usando agora. Ressignificar. Eu nem sei o que é, mas eu falo. É dar um sentido novo àquilo que te aconteceu. Pare, por favor. Dê um significado. Por que é que você viveu tudo isso? Transforme o mal em bênção. Vença esses traumas, gente traumatizada. Ó, trauma. Tudo que o passado te deixou de herança. Você tem que pegar o seu presente e ter coragem e não medo. Coragem. Por quê? Porque Deus é contigo. Você acha que Davi estava com medo de Golias? Sim ou não? Sim ou não? Claro que estava.
Só que ele acreditava que Deus era com, e ele foi lá e venceu. Então no presente, o que o passado pode ter te deixado de herança é mágoas, traumas, medo. Mas o que você deve fazer? Certo? Usar de resiliência, dar um novo significado, ter coragem. O passado está paralisando muitas pessoas, enquanto Deus quer que você se movimente. Quando nós olhamos para isso, né? Nós olhamos, Pedro está lavando suas redes para quê? Porque no dia seguinte ele vai fazer o quê? Pescar. Ele pegou alguma coisa na noite passada? Não. Mas ele vai pescar de novo? Mas se não tiver peixe? Você acha que ele vai de novo? E vai de novo? E vai de novo? Eu já fui uma vez com uma turma que pescava 5 vezes. Nós gastávamos mais ou menos para dividir para a turminha toda, entre barco, isso e tudo, quase R$1.000. Ou seja, quase 5.000 em 5 pescariazinhas. E peguei nada. E se você me chamar para pescar de novo, eu vou. Porque eu amo pescar. Então já deu para notar que o ontem de Pedro não foi bom. E que o hoje Pedro está lavando suas redinhas. Porque Pedro tem problema. Sim ou não? Porque problema todo mundo. Agora presta atenção que coisa legal nós vamos ver nesse texto. Enquanto Pedro está lavando suas redes, quem é que vem caminhando? Jesus, o chefe dos crentes. Lá vem Jesus caminhando e todo mundo apertando ele, o ensino de educação. Aí Jesus, nossa, calma, espera aí, aperta não. Isso é eu que estou imaginando, minha tradução, tá? E aí Jesus começa a ter um problema, porque ele quer pregar para os outros, mas não tem espaço para ele pregar. E quando eu vejo Jesus com problema, eu descubro que até ele tinha problema. Mas ele não é o Todo-Poderoso, sim, o Eterno, sim, o Celestial, mas agora ele está num corpo de uma pessoa. Tem fome, tem sede, tem tudo, tem tudo. E ele falou, está apertado aqui, hein? Nossa, gente, estou querendo pregar, mas ninguém deixa, querendo tirar um selfie. Aí comigo, tirar uma foto para botar no Instagram. Quando eu vejo Jesus está enfrentando um problema. E quando Jesus tem um problema, o que ele faz? Procura uma solução. Porque problema foi feito para ser solucionado. Entendeu? Tem gente que deixa o difícil ficar impossível. Eu fico imaginando se eu estivesse no barco com o discípulo, quando veio aquela tempestade, lembra? Eu fico me perguntando, por que é que os discípulos não foram lá no começo da tempestade? Jesus, o senhor falou para nós vir, né? Levanta aí agora, eu vou mostrar ao senhor. Tudo escuro. Olha lá, tá vendo? Vai bater um sudeste aqui. Jesus ia falar o quê? Ô, tempestade, dá um pulinho no outro canto lá, que eu estou com a minha rapaziada aqui. Mas tem gente que deixa o difícil ficar impossível. Ao invés de buscar ajuda enquanto é tempo, eu gosto de Jesus porque estão apertando ele. O que ele fez? Ele já botou o olho lá na frente, no futuro, e viu onde é que tem uma solução para o meu problema. Eu preciso resolver. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero onde eu estou. Então eu olho para onde eu pretendo estar para resolver meu problema. Levanta a sua cabeça, porque tem uma solução para você. Por quê? Porque Deus é o seu Deus. Jesus olhou e viu 2 barcos. E o que ele pensou? Esse pessoal não vai entrar dentro d'água para me ouvir. Vou lá, vou entrar num barco e vou pregar do barco, quer ver? E lá vai ele. Peraí, gente, peraí. Chegou lá, entrou. O texto nem disse que ele pediu. Entrou no barco e falou: pescadorzinho, pegou nada hoje, né, filho? Dia difícil, né? Bota o barco dentro d'água que eu estou precisando do seu barco. Pedro tem uma necessidade, sim ou não? Jesus tem uma necessidade, sim ou não? Qual das duas vai ser atendida primeiro? A de Jesus ou a de Pedro? A de Jesus ou a de Pedro?
porque o reino de Deus sempre vem primeiro. Se você quer vencer, preste atenção numa deficiência do reino e invista nela, porque a hora que você faz algo para a obra do Senhor, saiba de uma coisa: o céu se abre a seu favor. Escute só, Jesus tem uma necessidade, Pedro também tem. Jesus tem um problema, Pedro também tem. Jesus vê uma solução, Pedro não. Jesus entra no barco dele. Eu imagino Pedro cansado, né? Pescou a noite toda. Jesus falou: ancora aí, filho, eu vou pregar, pessoal. Era até mais fácil, o vento está soprando, né? Para a terra. Ele fala daqui, amplia, que beleza. E Jesus, ó, mandando bala. O que ele estava pregando? Também não sei. É melhor nós chegar no céu para perguntar. E está lá. E Pedro devia estar falando amém, amém, amém. Porque amém diz assim seja, mas também para. Porque Pedro está com sono. Assim que Jesus resolveu o problema dele, Jesus falou para Pedro: aí Pedro, vamos pescar? Aí o passado de Pedro veio para o presente. E disse: vou falar a verdade para o senhor. Acabei de lavar a minha rede. Está prontinha para a pesca. Só preciso dizer uma coisa para o senhor: essa hora não costuma dar peixe. Esse não é o horário apropriado para pescar. Eu trabalhei a noite toda e nada apanhei. Olha o passado de Pedro, comprometendo o futuro. Mas Pedro acabou de ouvir uma palavra, nada mais, nada menos do que o próprio Jesus. E Pedro diz: mas eu vou fazer uma coisa. Onde o Senhor mandar, eu jogo a minha rede. É só o Senhor falar que eu jogo. Vamos embora. Jesus falou: então leva o barco um pouquinho só para dentro. Não precisa ir muito para fundo não. E deixa comigo. E de repente Jesus diz: agora joga. E ele joga a rede. E quando ele joga a rede, ele começa a notar que há movimentos nela. A rede está pesada. Ele não consegue puxar. Preste atenção. Quando Pedro estava sem Jesus no barco, ele estava lavando suas redes para pescar de novo. Sim. Mas quando Jesus entra no barco de Pedro, e Pedro atende uma demanda dele, preste atenção, Pedro pescaria sem Jesus. Outros pescadores tinham naquela região. Se Jesus não tivesse feito isso com Pedro, tivesse simplesmente agradecido a Pedro, ele sairia para pescar. E ele pescaria. Entenda bem, ele conseguiria trazer produtividade e recurso. Tem gente que diz assim: quem tem Jesus tem tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase não está errada não, mas ela está incompleta. Quem tem Jesus tem tudo o que precisa para ser salvo. Mas quem tem Jesus precisa de muito mais coisas para vencer nessa terra. Precisa estudar, precisa se preparar, precisa estabelecer conexões, precisa aprender a administrar, precisa aprender a lidar com gente. Cuidado com o que você diz. Quando nós olhamos para esse texto, o que vemos agora é o resultado vindo para Pedro. Agora ele olha e diz: nossa, mas são muitos peixes, a minha rede está cheia. Ele faz sinal, provavelmente os sinais a Tiago e a João de uma outra embarcação, para que venham ajudar, para que ele consiga colocar ou puxar a rede para a terra, para conseguir retirar todos os peixes. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos? Uma noite ruim. O que nós vemos? Alguém que aprendeu a equacionar as coisas ruins do passado, a lavar suas redes, a limpar suas malhas, a não deixar que o pessimismo, a paralisia, o negativismo tome conta. Nós precisamos entender que Jesus diz que os pobres
sempre estariam no meio do povo. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que um iria trair Jesus, mas isso não significa que tem que ser eu e você. Eu aprendi isso. Há uma sentença dada? Sim, mas no meio dessa sentença há um livre-arbítrio. Me parece que o que a Bíblia está querendo dizer é que nem todas as pessoas que vão ouvir, vão receber, vão pôr em prática, mas todas aquelas que colocarem em prática vão viver o incrível, o sensacional, o extraordinário. Então, sempre vai ter o pobre, sim ou não? Mas tem que ser você? Sempre vai ter traidor? Mas tem que ser você? Sempre tem feio? Mas isso aí tem que ser. É brincadeira, é só para você entender, é uma decisão sua.